Olá, queridas e queridos amantes da natureza, No Figueiredo aqui, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao meu canal. Continuando o especial Abelhas Sem Ferrão, que eu comecei no vídeo que eu fiz quando eu fui visitar o Gustavo La Sala, lá em Vinhedo, e conhecer o meliponário dele. Então, no primeiro vídeo ele falou sobre as abelhas que ele cria lá. No segundo a gente falou de plantas para abelhas, né? Uma combinação de plantas e abelhas, plantas que precisam das abelhas para serem polinizadas e também plantas que florescem em períodos que normalmente não tem flores. E eu fiquei encantada porque o Gustavo escreveu um livro infantil junto com a esposa dele. E ele me deu o livro de presente, O Elo Invisível. Como vocês sabem que eu adoro ler histórias, contar histórias, eu agora vou vou ler esse livro, né? Ele me deu autorização, eu vou ler esse livro para você. Eu espero que você goste. Então sente-se num lugar bem confortável e vamos viajar nessa história linda. O Elo Invisível, Gustavo La Sala e Simone La Sala, com ilustrações Jennifer Sá. As abelhas nativas sem ferrão que lutam para sobreviver num ambiente extremamente modificado pelo homem. Distante da cidade, Benito, ó o Benito aqui, em meio às árvores e bichos, vivia Benito. Sua amiga Nina, longe dali, olha a Nina aqui, tinha como seu quintal a Rua Cinza, cheia de gente. Um dia, Nina, pequenina, foi visitar Benito. Os dois, esquecendo as diferenças, brincaram de muitas maneiras. Benito resolveu viajar com Nina pelo quintal dele. Nina, pequenina, quis acompanhá-lo na viagem sem saber quais perigos encontraria ali, já que sabia se comportar entre carros, pessoas e cimento, mas terra e bicho não faziam parte do seu conhecimento. Olha o Benito chamando aqui, vem Nina! A viagem começou bem divertida. Observaram juntos o trabalho das formigas. Essas a Nina conhecia. Elas viviam invadindo sua casa e entrando no pote de açúcar. Nina sentiu-se à vontade. Viu Benito transformar galhos em espada, folhas em escudo e se tornar um herói da floresta. Tcharam! Olha o Benito aqui, se achando o herói da floresta. De repente, no meio da viagem, bzz, abelha! Nina, pequenina, gritou assustada, pois tinha ouvido dizer que a picada das abelhas era dolorida, uma dor bem grande para um animal tão pequenino. Ela correndo aqui, ó. Nina esperava ser salva pelo herói, mas Benito nem se importou com o grito e começou a rir. O Benito aqui rolando de tanto rir. E a abelha aqui, bzzz. Nina ficou irritada, onde já se viu um herói rir da mocinha. A cara dela aqui. Benito resolveu se explicar, convidando Nina para uma viagem mais distante, uma viagem no tempo. E num piscar de olhos, estavam numa aldeia. Viram casas cujos quintais eram uma única e imensa floresta, cheia de árvores e animais. Benito levou Nina, pequenina, para perto de um tronco de árvore e perguntou: "O que você vê, Nina?" Nina, um pouco assustada, respondeu prontamente: "Vejo uma árvore. Você não está olhando aquele canudinho ali no alto da árvore?" "Sim, Benito, mas espera, abelhas!"
você me trouxe para ver abelhas? Sabia que elas picam? Nina, se acalme. Estamos no Brasil antigo, onde as abelhas vivem em harmonia com as pessoas e não picam. Elas são conhecidas como abelhas nativas sem ferrão. Essa espécie, por exemplo, se chama jataí. Mas Benito, minha mãe disse para tomar cuidado, já que as abelhas picam. Pois é, Nina. As abelhas com que você está acostumada, que insistem em mergulhar no seu suco, no lanche da escola, não são originalmente brasileiras. Ah, então são importadas e malvadas? Não, elas apenas se defendem usando ferrão. Abelhas que têm ferrão vieram com os colonizadores. As abelhas nativas que viviam aqui antes do Brasil que conhecemos têm um ferrão tão pequeno que não conseguem picar ninguém. Por isso, são chamadas abelhas sem ferrão. Elas se defendem por meio da mandíbula, dando mordiscadas que não doem. Nossa, Benito, nem imaginava. Meu pai falou que essas abelhas vivem em comunidade e fazem ninho em ocos de árvores. No Brasil antigo, os índios que viviam na floresta já cuidavam dessas abelhas. Por isso elas têm nomes como mandaçaia, iraí, jataí, uruçu, mandaguari, manduri. Hoje em dia, apesar do desmatamento, ainda existem muitos tipos de abelhas mansas, de diferentes tamanhos, cores e formas. Na verdade, nenhum animal, grande ou pequeno, existe sem motivo, só para ser malvado. No caso das abelhas, isso é ainda mais verdadeiro, já que, apesar de pequenas, são o elo invisível na manutenção do equilíbrio ambiental. Elo invisível? Como assim, Benito? Pois é, Nina. As abelhas que você e grande parte das pessoas nem veem, e se veem, querem distância, têm uma função muito importante na natureza. São as abelhas que colaboram com a polinização de inúmeras plantas. Isso significa que elas contribuem diretamente na reprodução de espécies vegetais. Aqui, ó, os consumidores e os produtores, que são as plantas, e as abelhas aqui, o elo invisível. Reprodução. Achei que as plantas se reproduzissem com as sementes. Afinal, já perdi a conta de quantas vezes na escola acompanhei o crescimento do feijão. Nem todas as plantas são iguais, Nina. Há plantas que só se reproduzem com a ajudinha de insetos, entre eles as abelhas. Nossa, Benito, eu não tinha ideia disso. Prometo, não chamo mais as abelhas de malvadas, desde que fiquem longe. Não fala assim, Nina. Se você quer saber, muitas abelhas estão desaparecendo. Tanta gente pensa como eu, Benito. Pior que isso, muita gente se esquece das abelhas e faz uso de substâncias tóxicas nas plantações, os agrotóxicos, ignorando o fato de que, ao se contaminar, uma abelha pode acabar com uma colmeia inteira. Que horror! E se as abelhas desaparecerem de vez? Se elas desaparecerem, muitas espécies correm o risco de desaparecer também. Por isso, são como o elo invisível. Benito, Nina, venham para casa, tem pão de mel prontinho. O pão de mel aqui, que delícia! Depois da viagem no quintal, Nina parecia bem mais interessada em ver as abelhas, enquanto saboreava o pão de mel. E aqui várias caixinhas de abelhas. E aqui a mãe da Nina, provavelmente, chegando, correndo. Ah,
fugindo com medo das abelhas, né? E a Nina aqui abraçando a mãe, falando: mamãe, eu sou como as abelhas. Como as abelhas, filha? Você nem gosta de abelhas? Eu sou como as abelhas, porque sou pequenina, mas muito importante. Eu sou o elo e a continuação da sua vida com o papai. Uma esperança para um futuro bem mais colorido. Gostou dessa história? É muito interessante essas abelhas sem ferrão, né? Eu confesso que eu tô cada vez mais apaixonada pelos insetos polinizadores, né? Os insetos amigos das plantas e principalmente pelas abelhas nativas brasileiras. A maioria delas, né, quase 100% delas, não tem ferrão. São abelhas muito amigáveis, né? Não são que nem aquelas apis africanas, né? Que é aquela abelha que quando a gente pensa em abelha, a primeira coisa que vem na cabeça, que é aquela que pica, que dói, que a gente, para manejar ela, tem que colocar aquela roupa que parece sei lá, um astronauta, né? Essas abelhas não precisam de nada disso. E elas estão entrando em extinção, né? Por quê? O que acontece? A gente derruba as árvores, aí as abelhas já não têm mais alimento, elas acabam morrendo, ou então elas morrem por causa dos agrotóxicos, né, os inseticidas que são colocados na lavoura e tal, e aí as abelhas acabam morrendo e as plantas não vão ser polinizadas por elas e acabam morrendo também, né? É um elo. Então a gente precisa cuidar da natureza para a nossa própria sobrevivência. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, adicione ele aos seus favoritos. Aproveita e se inscreve aqui no meu canal e no meu site para ficar por dentro de todas as novidades. Aqui tem uma playlist com outros livros muito lindos que eu já li aqui e um outro vídeo selecionado especialmente para você. Conecte-se com a natureza através de meus vídeos e posts e compartilhe em suas redes sociais. Vamos espalhar o amor à natureza. Eu te agradeço. Te espero no próximo vídeo. Beijos floridos da No.